Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje vou falar sobre algo que toda a gente deveria saber, especialmente às pessoas que já estão a querer despertar, a querer expandir a sua consciência e ainda têm uns filtros que lhes impedem de seguir em frente, de tomar decisões mais arriscadas, em vez de estar sempre a seguir os mesmos padrões. E hoje decidi falar um bocadinho sobre o adoutrinamento espiritual. Sim, o adoutrinamento espiritual. Todos nós pensamos que a espiritualidade é uma escolha nossa, mas não é uma escolha nossa, é um adoutrinamento. Como as pessoas pensam que as escolhas que nós temos aqui neste mundo são escolhas que nós fazemos por livre-arbítrio. Mas isso é impossível, porque é a mesma coisa que eu ter 5 bolos à minha frente e me dizer assim, olha, tu podes escolher um destes e eu escolho. Eu penso que, na minha ignorância, eu penso que eu estou a escolher. Não, a mim me puseram 5 bolos à minha frente, alguém me deu a escolher 5 do que eles escolheram, puseram à minha frente e eu escolhi um. E eu penso que fui eu que escolhi. Eu decidi. Evidentemente, eu decidi. Mas o que estava ali à escolha, que eu podia escolher, não fui eu. Eu acho que vocês já entenderam. Mas vamos por outro exemplo. Tu estás à procura de emprego. E surgiram 5 ofertas de emprego. Não surgiram 7 nem 10. Surgiram 5. E tu, dessas 5, tu escolheste uma. Um desses. Candidataste a um desses empregos. Tu disseste assim, fui eu que escolhi. Certo, foste tu que escolheste. Mas as ofertas que saíram, não foste tu que disseste assim, olha, eu vou colocar essas 5 ofertas e num destes eu vou escolher. Não. As ofertas saíram ao mercado e tu, como só haviam aquelas 5 ofertas, tu escolheste uma. E tu dizes assim, eu tive livre-arbítrio. Não tiveste livre-arbítrio. De certa maneira parece que tens livre-arbítrio, mas não tens livre-arbítrio. Então, nas escolhas na escolha do caminho da espiritualidade, daquilo que tu vais seguir, tu pensas que és tu que estás a escolher e realmente tu estás a escolher dentro da oferta que existe no mercado, que existe neste mundo. Os programas que existem, tu escolhes isso, não é? Vais escolhendo os programas que vão aparecendo na tua vida com aquele que tu achas mais interessante e vais-te metendo dentro desses programas. Mas tu, na nossa ignorância, pensamos que estamos a fazer escolhas, né? Que estamos, de certa forma, a construir aquilo que nós queremos. Quando aquilo que nós pensamos que estamos a construir já existe. Né? Nós vamos construindo, não é? Vamos lá ver. É como tu tirares um curso. Tu inscreves-te no curso, tu não sabes nada sobre o curso. Vais aprendendo. Mas essa informação já existe. Então, se essa informação já existe, tu não estás a construir nada. Já está aí. Parece um pouco complicado, certo? E nestas coisas, as pessoas, outra parte, antes de entrar mesmo profundamente neste tema, as pessoas pensam que são conscientes. É interessante observar a nós, humanos, quando nós somos mais conscientes daquilo que nós pensamos que somos. Quando nós começamos a auto-observar, nós pensamos que somos os bam-bam-bams aqui deste planeta, que somos os super-heróis, né? Que somos seres humanos com muitas qualidades ou com muitos poderes, né? Superior a qualquer outro animal. E eu tenho que vos dizer uma coisa. A nossa parte consciente não é consciente. Nós somos conscientes, sim, do nosso entorno, daquilo que nós, os nossos sentidos, não é? Nós somos conscientes
Porque nós temos sentidos. Se nós não tivéssemos sentidos, nós não éramos conscientes. Porque não teríamos consciência de quê? Se nós não tivéssemos sentidos. Certo? E agora eu digo-vos assim. Vocês são conscientes das intenções que uma pessoa tem para contigo? Se alguém chegasse à tua porta, tu olhas para a pessoa, os teus sentidos, não é? Os teus olhos vão olhar para a pessoa e vai dizer assim, e aí o teu instinto pode dizer assim, epá, esta pessoa é má, esta pessoa é boa, mas tu não sabes ao certo, certo? Quantas vezes a gente já nos enganamos com certas pessoas? Ou em certas situações? Pensamos que é uma coisa e afinal é outra. Ou mesmo quando nós olhamos para uma sombra à noite, pensamos que aquilo é um monstro e é uma árvore, não é? Um galho de uma árvore. Então, os nossos sentidos também nos enganam. Então, será que tu consegues olhar para uma pessoa e saber quais são as suas intenções? A maior parte de nós não conseguimos fazer isso, a não ser que tu sejas um médium, consigas ler as pessoas. Eu já consegui fazer isso há uns tempos atrás, só que eu larguei isso porque não me interessava saber o que é que as pessoas pensavam e as suas energias. Então eu larguei isso. Mas a maior parte dos comuns mortais não sabem nada disso. Quer dizer, não têm essa capacidade de ser sensitivo, de colher a informação de outra pessoa. Então, eu digo-vos assim, vocês são conscientes de quais são as intenções das pessoas? Quais são as intenções dos políticos? Quais são as intenções do teu empregador, não é? Do teu patrão? Quais são as intenções dos teus médicos? Dos médicos, né? Quais são as intenções que está por trás de tudo? Será que tu és consciente? És consciente, por exemplo, quando os aviões passam por aí, os chemtrails, que andam a fumigar, muita gente é capaz de olhar e nem ver nada, mas pronto, não interessa. Isto, cada um no seu quadrado. És consciente do que é que está por trás, a informação que está por trás? A maior parte das pessoas não sabe, nem nós sabemos, mesmo os conspiranoicos, mesmo que exista muita informação, nós não sabemos a informação completa. Então, nós somos conscientes do que é que se está a passar no mundo? Será que somos conscientes? Somos essas pessoas que são bam deste planeta? Não. Eu quero que vocês entendam esta parte, porque muita gente pensa que nós só somos conscientes, mas somos conscientes de quê? Eu estou a ver aqui esta tampa. Ok, eu sou consciente desta tampa, mas eu sou consciente do que está ao redor? Não. Aonde se fixa a minha atenção é para onde vai, né, a minha atenção. Aonde vou obter a minha informação. Tu vais na rua, tu estás atento a tudo ao mesmo tempo? Não. Os teus olhos estão aqui, tu olhas, centras, focas os teus olhos num lado e tu só vês aquilo. Não vês o que é que a outra pessoa está a fazer, nem nada. Tu está dentro do teu campo de visão, mas não está no teu campo de foco, onde tu vais obter a informação. Vaiam à rua e façam esse experimento. Vocês vaiam e vocês vão ver se vocês conseguem saber o que é que as pessoas estão a vestir, se tu não estiveres focado nessa pessoa. No momento em que tu tirares o foco dessa pessoa, tu já nem sabes como é que ela é. Só quando tu olhas diretamente para ela é que tu vês, ela tem olhos azuis, está vestido com um top não sei quantos, com flores. Mas se tu não estiveres focado nessa pessoa, essa informação não te chega de maneira consciente. Então, nós somos conscientes? Realmente nós somos conscientes de tudo o que se está a passar? Tu és consciente quando tu vais a uma entrevista de trabalho, tu és consciente do que é que se vai passar lá? Isto de ser consciência, de sermos conscientes, tem muita coisa que se lhe diga, não é? Esta parte de, pronto, se calhar muita gente pensa, eu penso que muita gente, bem, a maior parte das pessoas nunca pensa nisto, mas pronto, aquelas pessoas que pensam, devem pensar que a consciência é algo extraordinário, que é algo com superpoderes, não é? Não, é simplesmente, é consciente. É consciente do momento, o que é que se está a passar aqui. A não ser que tu te foques numa informação, que te foques em algo que
realmente estejas focado, não é? Estás a trabalhar num projeto, então se tu estás focado num projeto, não estás focado na tua família, no que vais fazer e essas tretas todas. Não, só estás focado no projeto. E é com base nisso que o projeto vai avançando, não é? Tu vais vendo os problemas, vais resolvendo e vais implementando outras coisas. Bem, mas não vamos complicar isto, porque também, se nós começarmos aqui a aprofundar muito nestas informações, pode ser que as pessoas fiquem um bocadinho confundidas e eu também também não sou uma pessoa com muito conhecimento dentro desta área, né? E também não tenho conhecimento em área nenhuma, mas pronto, pelo menos dá para eu tentar me expressar um pouco em relação a este assunto. Agora vamos para a parte que realmente interessa, que é a parte que eu quero falar, que tem a ver com, então, o adoctrinamento espiritual. Todos nós, como já estava a dizer antes, todos nós pensamos que estamos a escolher o nosso caminho desta parte espiritual. Só que nós não nos damos conta, não é? Que isto é um adoctrinamento. É a mesma coisa que tu já uma escola, imagina este ponto de vista. Tu vais para a escola, existe lá um professor, certo? E ele vai te ensinar certas coisas. E tu vais aprendendo. Aquilo que aprendeste foi baseado nas tuas escolhas? Não. Agora imagina que tu não sabes nada de espiritualidade, não sabes nada disso, mas tu começas a sentir uma inquietação e tu queres saber o teu caminho, o caminho da luz, o caminho da libertação, o caminho, porque tu antes, quando tu nasceste, quando tu eras bebê, tu não sabias nada disto. Estes programas, estas memórias, e tudo isto que engloba a espiritualidade, tu não sabias. Isto não era nada para ti. Conforme nós vamos crescendo, depois vai-nos também, de certa forma, muitas pessoas vai-lhe criar aquele bichinho que alguma coisa está errada neste mundo. Então a pessoa começa à procura de caminhos, né? E vai encontrando. Esses caminhos já estão lá. A pessoa pensa que é uma escolha dela, mas não. Eu quero saber este caminho, então eu vou lá. Então, esse caminho existia quando tu não estavas preocupado com isso? Com os temas de espiritualidade? Esse caminho existia para ti? Estava dentro da tua realidade? Não. Quando tu despertaste, entre aspas, tiveste interesse ou tiveste dúvida em relação a certos temas espirituais e certos temas pessoais, não é, do nosso ser, aí tu começaste a ver opções. Mas até lá, essas opções não existiam. Não estavam dentro do teu campo. Só quando tu lhe meteste o foco. Então, e aí começa o adoctrinamento. Quer dizer, tu estavas vazio, estavas vazia, não tinhas nada dentro, e então puseram-te a religião. A religião. Vamos lá, vamos ver o que é que está dentro da religião. Blá, blá, blá. Lá os pastores, os padres, lá falavam e tu começavas a ouvir e começavam-te a programar, a doutrinar. Algumas pessoas, durante o seu caminho, a sua caminhada, de querer encontrar algo mais verdadeiro, muitos deles saem da religião e vão para a nova era, ou mudam de religião, vão para o budismo, ou vão, sei lá, começam com certas práticas espirituais, ou vão para a magia, ou vão para o que seja. Então, ou vão para seitas, né? Esses, não sei. E então se conectam a essa nova informação, a esse tipo de adoctrinamento. E eu me pergunto, esse adoctrinamento existe, quer dizer, existia antes
De tu te focares nisso? Não. Mas já existia aqui, já existe no mundo, já existia no mundo. Então por isso mesmo é que tu encontraste esse conhecimento. E tu, numa vez que tu te conectaste a este tipo de conhecimento, o que é que aconteceu? A pessoa foi adoctrinada. A pessoa começa a ser adoctrinada. E todos nós começámos a criar conexões. E pensámos que tudo isto, que pensámos que foi a nossa escolha, é tudo adoctrinamento. No final de tudo, nós fomos adoctrinados dentro desta ilusão. As pessoas ficam tão agarradas, tão presas a este tipo de conhecimento, a este tipo de manipulação informativo, porque nós, vamos lá ver, este mundo, para que vocês entendam, porque isto é muito mais complexo daquilo que eu estou aqui a dizer, né? Vamos imaginar, vamos imaginar que tu agora te conectaste com a parte da magia, então dos elementais, etc, etc. Então, isso é uma área que existe neste metaverso. Existem seres elementais que não estão neste plano, mas que podem se manifestar. Então, se tu tiveres interesse sobre isso, existem pessoas que têm conhecimento sobre isso. Então, tu entras dentro dessa área e começas dentro. Não quer dizer que isso seja falso, mas tu entras dentro disso. Começas a ser adoctrinado com o que existe dentro da Matrix. Dentro da ilusão. Dentro deste metaverso. Ou melhor dizendo, para ser mais simplificado, dentro desta criação. Uma vez que tu sabes isto, né? Tu dizes, eu estou a ser adoctrinado com o que existe dentro desta criação. Então, eu estou a jogar o jogo, entre aspas, dentro desta ilusão. Isto não é uma ilusão, isto é real. Mas, para nós, que somos inconscientes, nós que dizemos que somos conscientes, somos inconscientes da ilusão onde nós estamos. Pensando que isto é real. Quando nós estamos dentro e não somos conscientes do que está por trás, então nós pensamos que isto é real. Mas se nós sairmos desta consciência, deste personagem, e formos para o nosso ser verdadeiro, ou sairmos daqui, desconectarmos, dizemos assim, isto não existe. Vou-me explicar. Imagina que tu tens os óculos de realidade virtual. Compraste uns óculos de realidade virtual com um jogo, tu metes na cabeça, para ti esse jogo existe. Certo? Para ti existe. O teu cérebro está a ver o jogo. Tu estás a jogar o jogo, tu estás a manejar o bonequinho, estás lá dentro, estás a mexer. Certo? Tudo o que aparece para ti é real. Uma parte de ti, claro, que sabe que aquilo faz parte de um jogo. Tu és consciente que aquilo faz parte de um jogo. Mas há certas partes do cérebro que não vai pensar que é um jogo. Ele vai dizer que aquilo é verdade. Vai reagir como se fosse verdadeiro. Experimentem e vocês vão ver como o vosso cérebro vai reagir como se tudo que tivesses a ver fosse real. E não é preciso termos uns óculos de realidade virtual. Basta vermos um filme de terror e o teu cérebro vai pensar que aquilo é um monstro. E vais-te assustar. Porquê? Porque ele não sabe discernir a realidade da fantasia. Então, se tu tiveres medo de filmes de terror, ou se vês, sei lá representações de pessoas que estão mortas, certos cenários terroríficos, a tua mente vai interpretar, o teu cérebro vai interpretar que aquilo é verdadeiro. E tu, ai que medo, ai que nojo. Porquê? Se és consciente que aquilo é um filme, para que é que estás a ter essas reações? Estás a entender?
Então, nisto tudo, para que vocês cheguem, para que nós cheguemos ao final, e temos que entender que se nós continuarmos dentro deste adoctrinamento que existe e é verdadeiro e ao mesmo tempo é uma ilusão, se nós não escolhermos o caminho do zero absoluto, o caminho de que isto não existe, se nós não escolhermos deixar de jogar o jogo, vamos estar eternamente a jogar o jogo. Eu sei que é difícil entender isso. Para quase todas as pessoas deste planeta, é muito difícil entender que nós temos que largar o personagem. Que tudo o que existe neste mundo são programas. As religiões é doutrinamento, a nova era é doutrinamento, o budismo é adoctrinamento. Existem ferramentas que nos ajudam a despertar. Especialmente dentro da área da religião, entre aspas, budismo, do conhecimento do budismo. Ok? Existem muitas técnicas muito boas. Não é? Eu, por exemplo, eu segui o Raja Yoga. Agora, para mim, o Raja Yoga é o melhor dos melhores. Né? Foi aquilo com mais me liguei. Mais conectei. Então eu segui as práticas e realmente começar a soltar, não é? A saber quem sou eu, não é? Para depois, no momento em que tu chegas a um entendimento, a um estado de consciência mais elevado, o que é que vai acontecer? Tu vais olhar para este mundo e tu vais ver que realmente isto, tu estás, entre aspas, estás dentro do personagem e estás a jogar com o que existe, não é? Com o que vai sendo criado ou pronto, o que já realmente existe, não é? Agora, a minha pergunta é de sempre. Tu és consciente do teu entorno, das tuas escolhas? És consciente de que tudo o que tu escolhes faz parte desta grande ilusão? És consciente? Queres continuar a jogar o jogo da religião, da espiritualidade? Tu dizes assim, mas a espiritualidade é uma escolha. Se é uma escolha, faz parte da Matrix. Faz parte do adoctrinamento. Cabe-te a ti escolher sair ou não. Para aquelas pessoas que ainda não viram os meus vídeos todos, porque pronto, também isto aqui no meu canal também só tem 1 ou 2, né? Que realmente veem os meus vídeos. Mas, vamos lá ver. Existe dentro do jogo, existe o jogo da espiritualidade, existe o jogo da religião, existe o jogo da política, da economia, existe de tudo e mais alguma coisa. O que é que fazer? Dos relacionamentos, da família, dos amigos, de tudo e mais alguma coisa. Tudo isso faz parte do jogo que este personagem joga, que tu interpretas, que tu és, de certa maneira, consciente. E quando as pessoas decidem jogar o jogo da espiritualidade, não sabem que estão a jogar o jogo da espiritualidade. Pensam que estão a evoluir. Pensam que vão ser seres de luz, que vão ser seres criadores. Isso existe dentro do jogo? Claro que existe. É isto que eu tenho que vos dizer. Vocês estão a jogar um jogo real? Sim, porque vocês escolheram jogar esse jogo. E quando tu decidiste deixar de jogar? Quando disseres assim, já chega, já não quero ser adoutrinado. Não quero seguir este caminho que me está a ser imposto. Eu não sou consciente que me estão a impor, até mesmo as minhas escolhas, eu estou-me a impor aquilo que existe. Aquilo que eu não sou consciente, né? Eu penso que sou eu que estou a ter as escolhas, que estou a fazer o caminho, sozinho, mas quando me estão a impor. És consciente disso? É uma pergunta. Eu, durante toda a minha vida, só agora é que consegui me desligar disso. Porque tive toda a minha vida a seguir esse caminho. Para chegar a este ponto e poder escolher continuar a jogar
ou sair. Eu também queria ser um mestre, é verdade, eu não vos vou mentir, há uns anos atrás, não sei, queria ser mestre, queria ajudar as pessoas, não sei, queria de certa maneira, não é, ser como os que já existem aí, né? Como esses mestres e o caralho, era um sonho meu, era desde pequeno, né? No momento em que eu comecei a sair dessa paranoia, né? Sair desse jogo, comecei a ser atacado por essas entidades, por essas por seres que vocês nem sonham que existem e vocês pensam que é esquizofrenia e essas coisas, quando é assim, se for tudo de cabeça, na cabeça, coisa que a mim nunca me aconteceu, se fosse aí, opá, eu próprio, de maneira consciente, eu dizia assim, pá, estou aqui a ter problemas aqui na minha cabeça, mas não, é que se foi mesmo no físico. Se não fosse no físico e nos sonhos, não é? Se não fosse nos sonhos e no físico, e mesmo se calhar energético, se não fosse por isso, eu até começaria a duvidar de mim mesmo. Mas como as coisas foram muito físicas, muito na parte astral, nos sonhos, até mesmo os militares me tentaram, de certa forma, influenciar em mim. E vocês dizem assim, os militares, sim, os militares têm tecnologia muito avançada e eles trabalham para quem? Para a Matrix, para o governo. Muitos deles trabalham. É essa a sua função. A função é manter as pessoas adormecidas. E aqueles que querem despertar vão atacar. Quando veem que já não conseguem, que a pessoa tentaram, não é? Claro que tentaram. Mas quando veem que a pessoa, de certa forma, já decidiu mesmo sair desta Matrix, eu acho que podemos estar bem protegidos. Eu acho que somos protegidos para que as coisas não escalem, não é? Não chegar a um ponto em que realmente nós não podemos decidir por nós mesmos. Aí sim nós temos decisão. Aí, nestas partes, na parte do que toca a nossa vontade, se nós temos vontade de sair, então não nos podem impedir. Mas tens que demonstrar que queres. Porque te vão meter muitas trampas, vão-te meter muitos desafios. Então, até que ponto são as tuas escolhas? Até que ponto tu vais decidir? Né? Qual é realmente estás a decidir por ti? Ou estás agora a agir através da tua vontade de sinceramente te desligares de tudo o que existe, de todo este adoutrinamento? Esta é uma pergunta que eu tenho que fazer às pessoas que realmente estão interessadas em sair desta loucura, não é? Desta ilusão. Realmente queres continuar ou queres sair? Porque aqui já vem o apego, não é? O apego ao personagem. Eu quero vivenciar todo isto, não é? Quem te diz a ti que tu já não vivenciaste tudo isto? Seguiste pelo caminho da espiritualidade, foste subindo até lá acima, em vários graus de consciência, em certos níveis energéticos. Quando viste que não havia saída, voltaste para trás, voltaste tudo de novo e começas desde o princípio, assim conforme nós estamos. Quem te diz a ti que tu já não fizeste este caminho para ir umas 20 vezes? Hã? Chega uma altura que cansa, quando nós já não sabemos, para onde ir, chega uma altura que temos que tomar decisões. Bem, este caminho não é, nós começamos a ser conscientes e digo, não dá, seguir outra vez este caminho não dá, temos que sair. Não é? Vejam os meus vídeos anteriores para que vocês saibam que caminho é que vocês devem seguir, não é? Porque eu não me apetece estar aqui a repetir muitas vezes esta coisa de o caminho da espiritualidade, o caminho de saída, não é? Em terceira dimensão,
Primeira, segunda, terceira. Na terceira dimensão para a quarta existe uma bifurcação, onde as pessoas escolhem ir por essa loucura de ascender, de iluminar-se, não é? De ser mestres ascendidos e essas tretas todas, ou sair do jogo. É da terceira dimensão, da terceira consciência para a quarta que isso acontece. Pois é, meus amigos, eu espero. É assim. É um bocado difícil falar sobre este tema, porque por palavras é um bocado difícil expressar-se e dar exemplos, não é? Mas eu espero que vocês tenham entendido, não é? Eu estou a falar para vocês que veem os meus vídeos até ao fim, hein? Se realmente vocês querem ser diferentes, não ser adoutrinados, eu não quero que vocês acreditem em mim, eu quero que vocês pensem por vocês. Se vocês pensarem por vocês, vocês vão encontrar o vosso caminho. Há certas coisas que eu não falo aqui, mas que deveria ter falado já muitas vezes, é que nós não sabemos quem somos. E eu acho que existem, eu já falei aqui já, existem muitos tipos de seres aqui neste planeta. Agora, tu tens que encontrar qual é o teu caminho, quem tu és. E eu, pessoalmente, eu também não sei quem sou. Eu já disse que já cheguei até aquela parte em que de sermos deuses criadores e somos... E esse ser que nós estamos conectados aqui em cima, né? Eu já cheguei até aí, onde eu me vi e sei o que sou, aquilo, né? Mas há outra coisa que me inquietou há pouco tempo atrás. É quem fui eu antes de nascer? Antes de nascer, quem fui eu? Aí é que me veio... Começou-me aqui a dar um nó na cabeça. Comecei a pensar muito nisso e espera aí, eu sei certas coisas, mas eu não sei quem é que eu fui antes de nascer. Porquê que eu ajo assim? Porquê que eu segui este caminho? Será que isto também é um programa da Matrix? Coisa que é mesmo. Isto é um programa da Matrix. Então, há muitas incógnitas ainda no ar. Então, meus amigos, eu também estou no caminho. Enquanto não chegar até lá, não vou ficar bem. Vai sempre haver aqui uma inquietude. Vamos ver até onde é que isto vai chegar. Eu vou sempre fazendo os meus vídeos. Cada vez que eu chegar a um patamar, quando expandir um bocadinho mais a consciência, vai-me aparecer outro tipo de informação. E como eu sempre, há certas coisas que eu tenho que vos avisar. A vocês que estão mesmo dentro desta transformação. É preciso conhecimento. A consciência não se expande sem conhecimento. E de onde é que vem o conhecimento? Ok, lendo livros, vendo vídeos. E uma das coisas que eu aconselho mesmo muito é refletir. Se vocês não refletirem aquilo que vocês estão a ouvir ou aquilo que vocês estão a ler, não vale a pena. Se vocês só pensarem com a cabeça dos outros, não dá. A vossa consciência não expande. Quando tu tiveres uma dúvida, pergunta-te a ti mesmo. Será? Começas a fazer um filme, fazes como eu. Eu ponho-me aqui em casa, ou quando vou dar o meu passeio, eu ponho-me a dar discursos. Se isto acontece assim, mas... aqui há alguma coisa errada. Vamos ver isto. Vamos tentar ver isto de várias perspectivas. É assim mais ou menos que eu faço. E eu vou vendo as perspectivas, começo a fazer as conexões, a ver se isto vai a algum lado, e é aí que me surgem as ideias. Então, eu aí interiorizo o conhecimento. A pessoa disse aquilo, mas porquê que ela disse isso? Então, vou aprofundar. Se não entendi, eu não posso dizer, aquela pessoa está certa. Não, eu tenho que analisar. Tenho que aprofundar. E esse conhecimento tem que ser meu. Se eu não conseguir interiorizar, então o conhecimento não é meu. É daquela pessoa. E o que não falta aqui nos gurus da internet é falar aquilo que ele não sabe. Quer dizer, ele só repete aquilo que leu, aquilo que copiou, não é? Então, não tem lógica nenhuma. Ok? Estar a falar sem conhecimento não vale a pena.
pelo menos ele que diga logo na cara, né? Quando estiver a falar, a dizer essa informação, que diga, olha, esta informação não é minha. Eu penso, eu ouvi, colhi para mim e agora digo, faço de conta que eu sou, quer dizer, que esse conhecimento vem de dentro de mim. Isto é um engano que muitos gurus da internet nem sequer se percebem, metem-se dentro do personagem, criam um personagem e depois, como já leram muitos livros, eu também já li muitos livros, né? Se calhar mais de 2000 livros, então o que é que faz? É exteriorizar a informação. Pensa que a informação é dele, o que também pode acontecer comigo, eu penso que a informação é minha, mas não é minha, né? Muitas das vezes eu sou consciente disso, há muitas coisas que eu sou capaz de dizer aqui que não têm nada a ver comigo, quer dizer, nota-se bem que eu ouvi em algum lado, li e depois eu trabalhei um bocadinho nisso, interiorizei e pronto, não é minha, mas faço de conta que é minha, né? Então isto também faz parte do adoctrinamento. Então não levem tudo isto a sério, tudo isto que eu digo, porque como eu costumo dizer, eu acho que vocês já no último vídeo já disse isto, que é quando eu chego ao final dos vídeos eu desligo-me. Deixo todas estas crenças de lado. Eu sei que isto são crenças, eu sou consciente que isto tudo que eu estou a fazer faz parte do próprio jogo. Então, se tu não te desconectas do jogo, então continuas a jogar. Então, é divertido, é entretido eu estar a fazer estes vídeos? É. Mas eu quero que vocês sejam conscientes que, para mim, eu já não estou conectado a esta informação. Vou jogando o jogo, vou vendo até onde é que ela vai, não é? Tenho tipo um botão de jogar e outro botão de desligado. Então, o botão desligado está sempre ligado, porque eu sei que isto é tudo uma fantasia, já cheguei até esse ponto, já escolhi este caminho, né? Agora, se eu quiser jogar o jogo, eu estou a jogar o jogo e consigo estar desligado quando eu quero. Bem, não é bem assim, porque nós estamos neste corpo humano, temos esta mente, temos estas emoções, mas esta parte mais consciente, mais ligada à supraconsciência, ao que nós realmente somos, dá perfeitamente para saber isso. Eu acho que já vos tinha dito, a minha consciência está mais ou menos por aqui. Então, eu vejo-me de fora para dentro, não me vejo de dentro para fora. Então, a minha consciência está por aqui, então eu vejo o personagem daqui para fora. Então a nossa consciência vai se expandindo e tu vais-te afastando do personagem. Eu quero que vocês entendam isso. Por isso é que eu quero que vocês expandam a consciência. Mais conhecimento, mais a vossa consciência vai expandindo. E vocês vão vendo o personagem de fora e não de dentro. As pessoas que estão no nível 1 estão cá dentro mesmo. A consciência não está fora. A do 2 está mais nos emocionais. O 3 já está muito no mental, está muito por aqui. O quarto, do terceiro para o quarto, já começa a expandir. A minha já está aqui, que eu sinto. É por aqui. Então, a minha já está mais ou menos na quarta expansão de consciência. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não foi muito explícito, paciência, é o que há. Também tenho as minhas limitações. Infelizmente este corpo tem as suas limitações, já aceitei estas limitações que eu tenho, mas eu espero que vocês que estão aí desse lado, esta informação realmente vos tenha sido útil. Como eu sempre digo, confia desconfiando de tudo e todos, e nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo.